Nesta análise, vamos mergulhar de cabeça num argumento bem poderoso sobre como a tecnologia está, na verdade, redefinindo o poder e, claro, o nosso futuro. Para começar, vamos com esta frase bem provocadora, que é basicamente a tese central de toda essa análise. A ideia aqui é que as estruturas de poder que a gente conhece, sabe, elas estão sendo completamente reescritas. E não por exércitos, não, mas por algoritmos. Isso nos leva direto para a nossa primeira parte. A gente vai explorar aqui a ideia de que o Estado-nação como conhecemos está virando uma espécie de sistema operacional antigo, sabe? Um Windows 95 rodando em um hardware que ele já nem controla mais. E aqui a gente vê claramente para onde o poder migrou. Soberania não é mais sobre fronteiras físicas, mas sobre quem controla a infraestrutura digital. O poder literalmente saiu do palácio e foi para o servidor. E com isso, cidadãos viram usuários e constituições, viram termos de serviço. Isso não é só teoria, né? A gente já viu isso acontecer na prática. As plataformas de tecnologia hoje agem como se fossem nações próprias, desafiando leis de países soberanos direto na tela do celular das pessoas. A interface, que era para ser uma ferramenta, vira um canal de propaganda operando totalmente fora do alcance das leis tradicionais. Então fica a pergunta, se o Estado está perdendo espaço, o que é que está surgindo no lugar dele? Bom, é aí que a gente entra na ascensão do que a fonte dessa análise chama de império digital. Olha só essa tabela, ela resume essa mudança de forma brilhante. As próprias definições de território, moeda, cidadania, tudo está sendo reescrito. Território hoje não é mais terra, é largura de banda, é infraestrutura de tecnologia. E cidadania deixa de ser um direito de nascença para virar um perfil de dados. E a influência desse novo império, ela entra nos aspectos mais básicos da nossa vida. Só que aqui tem uma diferença crucial, a mais importante de todas. Para quem esse poder responde? Uma Big Tech, no fim do dia, responde aos acionistas, não aos cidadãos. Certo, mas como é que esse império extrai valor? De onde vem o lucro? A fonte aqui propõe uma metáfora que é, ao mesmo tempo, poderosa e bem perturbadora. A gente estaria vivendo uma nova forma de colonialismo. Pensa assim, nesse novo modelo, os nossos dados de comportamento são a matéria-prima, o novo ouro, o novo petróleo. Eles são extraídos da periferia digital, que somos nós, para enriquecer os grandes centros de poder. A engenharia de comportamento acaba virando um novo método de controle no lugar da ocupação militar de antes. É um ciclo fechado. Nós fornecemos o hardware biológico, ou seja, nós mesmos. E em troca da conveniência de ter tudo na nuvem, a nossa capacidade de criar soluções locais vai diminuindo, vai atrofiando. Basicamente, a gente entrega os dados brutos e recebe de volta uma dependência cada vez maior desses sistemas. E o resultado disso é um desequilíbrio enorme, porque o dano, a parte ruim da história, polarização, fake news, a perda de confiança na sociedade, tudo isso fica aqui, no nível local, enquanto o lucro, esse sim, é global, vai para outro lugar. Mas o impacto não para na economia e na política, não. Esse sistema está remodelando a nossa cultura e, mais fundo ainda, a nossa própria percepção da realidade. Quando o sucesso de qualquer coisa é medido por engajamento, por cliques e likes, a gente é forçado a parar e pensar, o que acontece com a criatividade na era digital? O argumento aqui é que a função da arte está mudando radicalmente. Deixa de ser algo para elevar a consciência, para buscar o transcendente, e passa a ser uma ferramenta para calibrar o nosso comportamento visando o lucro. A música, o cinema, a meta não é mais tocar a alma, mas otimizar um modelo de retenção de atenção. E essa lógica toda leva a gente para uma nova estrutura social que o autor chama de tecnofeudalismo. É um nome forte, né? Mas a ideia é essa. Um sistema onde a gente não é mais dono de nada. A gente só tem acesso. E paga uma espécie de aluguel para existir nos espaços digitais que a gente habita. Mas, olha, a história não acaba num beco sem saída. E existe uma rebelião silenciosa acontecendo. E o mais interessante, ela está sendo liderada pelos próprios arquitetos que construíram esse sistema. É um movimento interessante. Enquanto os talentos mais novos ainda são atraídos pela estabilidade das Big Techs, muitos dos especialistas sêniors estão começando a pular fora. Eles estão cansados de construir o que eles mesmos chamam de gaiolas digitais.
E para onde eles estão indo? Para o código aberto, para protocolos descentralizados. O objetivo deles é construir uma base MOVA, um princípio que chamam de soberania de protocolo. Pensa numa infraestrutura digital que não tem dono. A ideia é criar ferramentas que, simplesmente, não possam ser desligadas, nem por uma empresa, nem por um governo. Ferramentas de todos e de ninguém. E, de novo, isso não é só papo, não é só teoria. Aqui estão alguns exemplos bem concretos de gente grande da tecnologia que saiu para construir essas alternativas. O que eles estão tentando fazer é criar uma infraestrutura que sirva as pessoas que usam e não os acionistas que lucram. A fonte chega a propor uma estratégia, um passo a passo pessoal, para a gente começar a recuperar a soberania nesse mundo. E a sacada não é rejeitar a tecnologia, mas inverter o jogo da dependência. É usar as grandes corporações como ferramentas, como peças, em vez de sermos nós as peças dentro do sistema delas. E no fim de tudo, a gente fica com essa pergunta que é crucial, uma pergunta que vai definir a próxima era da civilização. Essa transição toda, ela já está acontecendo. E a escolha entre um futuro de controle total e centralizado ou um futuro de soberania individual, essa escolha está sendo feita agora, linha de código por linha de código.